Capítulo 8. Dormir. Proteja seu patrimônio. Toda noite, quando vou dormir, eu morro. E quando acordo na manhã seguinte, renasço. Mahatma Gandhi. Geoff sentou-se na cama em pânico. Parecia que uma bomba tinha explodido dentro da cabeça. Suava, sentia-se desnorteado. Apurou os ouvidos com a máxima atenção. O que estava vendo? Tudo em silêncio. Talvez uma reação esquisita a algo que comera. Tentou voltar a dormir. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Então, alguns dias depois, aconteceu no meio do dia. Ele acabara de voltar da Índia e, a princípio, achou que poderia ser uma reação aos medicamentos contra a malária que estava tomando junto com um remédio que usava para dormir quando sofria os efeitos do jet lag. Mas quando a situação piorou, ele descobriu que a doença era mais complicada. Era como se estivesse sofrendo um ataque de ansiedade sem ansiedade, apenas com os sintomas físicos. Geoff era um caso clássico de pessoa bem-sucedida, que tinha um desejo profundo de fazer algo pela sociedade. Ele era ambicioso, motivado e se empenhava em dar sua contribuição ao mundo. Estava na diretoria da empresa de microcrédito Kiva. Recebera o título de empresário do ano da Ernst Young e de líder jovem global do Fórum Econômico Mundial. Era um dos criadores de um fundo de investimentos de impacto e presidente executivo de uma entidade global de microcrédito que ajudava mais de 12 milhões de famílias pobres. Tinha 36 anos e estava no auge da carreira. Geoff viajava constantemente, o que costumava resultar em problemas para dormir. A empresa ficava em Seattle, com filiais em São Francisco, na Índia e no Quênia. Sua rotina consistia em participar de reuniões em Londres, depois passar 6 dias na Índia, visitando 5 cidades diferentes. Então, ir a Genebra para horas de reuniões com investidores e voltar a Seattle para ficar apenas 1 dia e meio. Durante 3 anos, viajou 60% a 70% do tempo. Dormia em média 4 a 6 horas por noite. Aos 36 anos, porém, o ritmo de trabalho começou a ameaçar sua saúde e seu desempenho profissional. Os sintomas que surgiram nos ataques noturnos pioraram. Um a um, seus órgãos foram apresentando problemas. O ritmo dos batimentos cardíacos era aleatório. Ficar em pé ereto era dolorido. Geoff tinha que bater a comida no liquidificador porque não conseguia digeri-la de outra forma. A pressão arterial estava tão baixa que ele desmaiava caso se levantasse depressa demais. Foi parar 2 vezes no pronto-socorro. Não parava de dizer a si mesmo que reduziria o ritmo depois do próximo contrato. Então, que seria depois do outro, ou de só mais um. Mas é claro que não fez nada disso. Tinha certeza de que, se continuasse em frente, tudo se resolveria sozinho. Não queria enfrentar as concessões exigidas para baixar o ritmo. Mas elas logo o alcançaram. Ele era forçado a cancelar reuniões na última hora por estar fraco demais para comparecer. Ou dava uma palestra e não concluía seu discurso, porque perdia o raciocínio. Ficava confuso. Geoff começou a se perguntar se não estaria prejudicando a empresa, mais do que ajudando, e estava mesmo. Finalmente, depois de um diagnóstico claro, o médico lhe deu 2 opções: tomar remédio pelo resto da vida para atenuar os sintomas, ou se desligar de tudo durante 1 ano ou 2 para tratar a doença e se recuperar. A princípio, Geoff não aceitou nenhuma dessas soluções. Era um triatleta competitivo e achou que conseguiria aplicar a mesma lógica que usaria no caso de uma entorse do tornozelo ou de um rompimento de um tendão. Disse ao médico, cheio de prepotência, que tiraria uns poucos meses de folga e voltaria com tudo. Ele tirou 2 meses de férias e, para sua surpresa, desmoronou por completo. Dormia 14 horas por noite. Depois descansava o dia inteiro. Em alguns dias, nem se levantava da cama. Ficou totalmente inativo durante 1 mês e meio. Voltou-se arrastando ao consultório do médico e admitiu que precisaria de mais do que 2 meses. Então se livrou de tudo o que gerava estresse em sua vida. Pediu demissão dos conselhos diretores e também decidiu sair da empresa. Ele explicou: "Foi muito difícil tomar a decisão de me desligar. Saí da reunião da diretoria com lágrimas nos olhos e disse à minha mulher: não era assim que eu queria abandonar minha cria.
Geoff estabeleceu um plano totalmente dedicado à regeneração e à recuperação enquanto cumpria o protocolo de tratamento. Entre as medidas estava a reeducação alimentar e uma viagem com a família para o sul da França. O tratamento e a mudança de ares e estilo de vida deram certo. Com uma nova mentalidade, ele começou a pensar no que aprendera com a experiência. 2 anos e meio depois, Geoff estava na Tanzânia para um evento dos jovens líderes globais com o Fórum Econômico Mundial. Numa noite em que o microfone ficou aberto para quem quisesse falar, os que conheciam a sua história insistiram para que ele contasse o que aprendera ao grupo de 200 colegas bem-sucedidos. Com muita emoção, ele lhes disse que pagara um preço alto para aprender uma lição simples, porém essencial. Proteja seu patrimônio. Proteger o patrimônio. O melhor patrimônio de que dispomos para dar nossa contribuição máxima ao mundo somos nós. Se não investimos em nós mesmos, em nossa mente, nosso corpo e nosso espírito, prejudicamos a nossa ferramenta mais eficiente e confiável. Uma das maneiras mais comuns de prejudicar esse patrimônio, principalmente no caso de pessoas ambiciosas e bem-sucedidas, é dormir pouco. Se deixarmos nosso instinto workaholic tomar conta, seremos engolidos por inteiro, como Geoff. Vamos nos desgastar cedo demais. Precisamos ser tão estratégicos conosco como somos com a carreira e a empresa. Temos que controlar nosso ritmo, cuidar da saúde e obter energia para explorar, prosperar e realizar. Nas muitas horas que passou descansando, Geoff começou a ver um paradoxo interessante no seu vício por conquistas. Para uma personalidade hiperativa e workaholic como a sua, forçar-se até o limite é fácil. Ele explica aos que têm um desempenho acima das expectativas. Se você acha que é tão forte que consegue fazer qualquer coisa, eis um desafio realmente difícil. Diga não a uma oportunidade e tire um cochilo. Aos 21 anos, eu também pensava que dormir era algo a evitar. Para mim, era um mal necessário, um desperdício de tempo que poderia ser usado produtivamente. Coisa para os fracos, para quem não tinha força de vontade. A ideia de ser um super-homem e dormir poucas horas por noite era inebriante. Cheguei a experimentar algumas formas bastante drásticas e pouco convencionais de reduzir as horas de repouso. Depois de ler um estudo sobre o sono, no qual alguns participantes tiveram que dormir apenas 20 minutos de 4 em 4 horas, resolvi tentar. Foi suportável durante algum tempo, mas logo descobri que, embora tecnicamente seja possível sobreviver desse jeito, dormir assim tinha os seus reveses. Por exemplo, descobri que eu ficava tecnicamente acordado, mas que durante esse período o cérebro mal funcionava. Era mais difícil pensar, planejar, priorizar ou ver o panorama mais amplo. Era complicado tomar decisões ou fazer escolhas, e quase impossível discernir entre o essencial e o trivial. Logo ficou insuportável, mas eu ainda teimava que quanto menos dormisse, mais conseguiria fazer. Portanto, adotei a nova tática de virar uma noite por semana. Então minha mulher, que não aprovava a prática, me mostrou um artigo que mudou completamente a minha opinião sobre o sono. O texto questionava a noção de que o sono era inimigo da produtividade e argumentava de forma convincente que dormir bem era de fato o propulsor dos altos níveis de desempenho. Lembro que o artigo listava grandes líderes empresariais que se gabavam de dormir 8 horas inteiras e que também citava Bill Clinton, que confessara que todos os grandes erros que cometera na vida resultaram da falta de sono. Desde então, tento dormir 8 horas por noite. E quanto a você? Analise sua rotina da semana passada. Dormiu menos de 7 horas em alguma daquelas noites? Dormiu menos de 7 horas algumas noites seguidas? Pegou-se dizendo ou pensando com orgulho: não preciso dormir 8 horas inteiras. Posso sobreviver perfeitamente com 4 ou 5 horas de sono. Bom, embora haja gente realmente capaz de sobreviver com menos horas de sono, descobri que a maioria das pessoas simplesmente ficou tão acostumada a viver exausta que se esqueceu de como é estar totalmente descansada. O não essencialista considera o sono mais um fardo numa vida já cheia de exigências e compromissos. O essencialista, por sua vez,
sabe que o sono é fundamental para que possa funcionar em um nível elevado de contribuição quase o tempo todo. É por isso que, de forma sistemática e deliberada, dormem as horas necessárias para assim fazer mais, realizar mais e explorar mais. Ao proteger o próprio patrimônio, conseguem enfrentar o dia a dia com uma reserva de energia, criatividade e capacidade de resolver problemas para usá-la quando necessário, ao contrário dos não essencialistas, que nunca sabem quando nem onde serão vencidos pela própria fadiga. Os essencialistas escolhem fazer uma coisa a menos agora, para fazer mais amanhã. Sim, é uma concessão, mas de forma cumulativa. Essa pequena perda traz grandes recompensas. Não essencialista. Pensa. 1 hora a menos de sono significa 1 hora a mais de produtividade. Dormir é para os fracos. Dormir é luxo. Dormir provoca preguiça. Dormir nos impede de fazer tudo. Essencialista. Sabe. 1 hora a mais de sono significa várias horas a mais de produtividade muito maior. Dormir é para quem tem alto desempenho. Dormir é prioridade. Dormir estimula a criatividade. Dormir permite alcançarmos o nível máximo de contribuição mental. Para acabar com o estigma do sono. No famoso estudo com violinistas que Malcolm Gladwell popularizou como a regra das 10.000 horas, Kay Anders Ericsson descobriu que os melhores violinistas passavam mais tempo estudando do que os colegas que eram apenas bons. Esse resultado comprova a lógica do essencialista ao mostrar que a maestria exige esforço concentrado e deliberado. É encorajador aprender que a excelência está em nossa esfera de influência e não é uma bênção concedida apenas aos naturalmente mais talentosos, mas também chega muito perto de estimular a mentalidade não essencialista de tenho que fazer tudo. Esse mito pernicioso capaz de justificar mais e mais horas de trabalho com um retorno cada vez menor. No entanto, tudo fica muito claro quando examinamos uma descoberta menos conhecida do mesmo estudo, que o segundo fator mais importante para diferenciar os melhores dos bons violinistas era, na verdade, o sono. Os melhores violinistas dormiam em média 8,6 horas por dia, cerca de 1 hora a mais do que a média dos americanos. No período de uma semana, também cochilavam em média 2,8 horas à tarde, cerca de 2 horas a mais do que a média. Os autores do estudo concluíram que o sono permitia que esses músicos de alto desempenho se recuperassem para estudar com mais concentração. Portanto, além de estudar mais, eles também produziam mais resultados naquelas horas de estudo, porque estavam mais descansados. No artigo Déficit de Sono, o exterminador do desempenho, publicado na revista Harvard Business Review, Charles A. Zeisler, professor de medicina do sono da Faculdade de Medicina de Harvard, explicou como a privação do sono prejudica a performance. Ele compara o déficit de sono a beber em excesso e conclui que virar uma noite, ou seja, ficar 24 horas sem dormir, ou passar a semana dormindo apenas 4 ou 5 horas por noite, induz uma debilidade equivalente à causada quando o indivíduo está com nível de 0,1% de álcool na corrente sanguínea. Pense bem, jamais diríamos, como ele é trabalhador, passa o tempo todo bêbado. Mas continuamos a exaltar quem sacrifica o sono para trabalhar. Embora o sono costume ser associado ao descanso do corpo, pesquisas recentes mostram que, na verdade, o sono descansa mais o cérebro. Um estudo da Universidade de Lübeck, na Alemanha, comprova que uma boa noite de sono pode aumentar o poder cerebral e melhorar a capacidade de resolver problemas. No estudo publicado na revista Nature, mais de 100 voluntários receberam um quebra-cabeças numérico, com um detalhe pouco convencional. Era preciso descobrir um código oculto para encontrar a resposta. Os voluntários foram divididos em 2 grupos. Um pôde dormir 8 horas ininterruptas. O outro foi interrompido enquanto dormia. Então, os cientistas observaram quais voluntários encontraram o código oculto. O resultado foi que, comparando-se aos voluntários que não dormiram bem, o dobro de pessoas do grupo que dormiu 8 horas
resolveu o problema. Os pesquisadores explicaram que enquanto dormimos, o cérebro trabalha intensamente para codificar e reestruturar informações. Portanto, quando acordamos, o cérebro pode ter feito novas conexões neurais e, assim, permitir uma variedade maior de soluções para os problemas, literalmente, da noite para o dia. Uma boa notícia tanto para quem acorda com as galinhas, quanto para quem vai dormir com as corujas. A ciência mostra que até um cochilo pode aumentar a criatividade. Para dar apenas um exemplo, um relatório do periódico Proceedings of National Academy of Sciences revelou que até um único ciclo de REM, Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos, melhora a integração de informações não associadas. Em outras palavras, basta um breve período de sono profundo para nos ajudar a fazer o tipo de conexões novas que nos permite explorar melhor o mundo. Resumindo, é o sono que nos permite funcionar no nível máximo de contribuição e realizar mais em menos tempo. Embora a cultura do super-homem, que não precisa dormir, ainda persista, o estigma está diminuindo, graças, em parte, a alguns grandes líderes, sobretudo em setores que costumam enaltecer aqueles que viram as noites, que se gabaram publicamente de dormir 8 horas seguidas. Essas pessoas, muitas delas verdadeiros essencialistas, sabem que hábitos de sono saudáveis lhes dão uma imensa vantagem competitiva. Jeff Bezos, fundador da Amazon.com, é um deles. Fico mais alerta e penso com mais clareza. Simplesmente me sinto muito melhor o dia inteiro depois de dormir 8 horas. Outro é Mark Andreessen, um dos fundadores da Netscape e ex-limitador do sono, que costumava trabalhar até altas horas da madrugada e mesmo assim estava de pé às 7 da manhã. Ele confessou: "Eu passava o dia inteiro com vontade de voltar para casa e dormir. Hoje, sabe a importância do sono. Se durmo 7 horas, meu desempenho já se altera. 6, e ele fica abaixo do ideal. 5 é um grande problema. 4 me transformam em zumbi. Nos fins de semana, ele dorme 12 horas ou mais. Faz uma grande diferença na minha capacidade de ação", explicou. Esses executivos foram citados em um artigo intitulado "Dormir é o novo símbolo de status dos empreendedores de sucesso". Nancy Jeffrey, do The Wall Street Journal, escreveu: "É oficial. O sono, essa commodity valiosa nos estressados Estados Unidos, é o novo símbolo de status. Antes desdenhado como um defeito de gente fraca, os mesmos supertrabalhadores da década de 1980 que gritavam que almoçar é para perdedores, também acreditavam que dormir é para imbecis. O sono está sendo promovido como o elixir restaurador da mente dos executivos criativos. A isso podemos acrescentar que também é o elixir restaurador da mente do essencialista perspicaz. Em uma reportagem do The New York Times, Erin Callan, ex-diretora financeira de um banco de investimentos, contou: "Numa festa com o pessoal do trabalho em 2005, uma colega perguntou ao meu marido o que eu fazia no fim de semana. Ela me via como alguém cheia de energia e intensidade. Ela anda de caiaque, faz escalada e depois corre meia maratona?" Brincou. "Não", respondeu ele com simplicidade. "Ela dorme." Era verdade. Eu passava os fins de semana recarregando a bateria para a semana seguinte. Portanto, se o estigma do sono ainda existir no seu local de trabalho, você pode tomar a iniciativa de estimular explicitamente o ato de dormir. Caso pareça radical, veja que os muitos benefícios do sono, mais criatividade, maior produtividade e até menos despesas com assistência médica, têm o potencial de afetar diretamente o lucro da empresa. Com isso em vista, não é tão difícil assim pensar na possibilidade de o seu gestor ou departamento de recursos humanos desenvolverem uma política para incentivar os funcionários a dormir mais. Por exemplo, Charles Czeisler, de Harvard, propôs uma política na qual nenhum funcionário poderia ir trabalhar dirigindo depois de virar a noite viajando. E outras empresas permitem que os funcionários cheguem mais tarde se tiverem feito hora extra na noite anterior. Como pesquisa para este livro, fui recentemente à sede do Google tirar um cochilo num dos seus famosos sleep pods, os compartimentos do sono.
Parece algo saído de um filme futurista da década de 1970. Uma estrutura com cerca de 2 metros quadrados, suficiente para alguém se deitar, mas não completamente plana. Há uma espécie de cobertura arredondada que esconde apenas a parte superior do corpo, e por isso fiquei um pouco envergonhado no início, sem saber se conseguiria adormecer. 30 minutos depois, quando o compartimento vibrou suavemente para avisar que a sessão acabara, não tive nenhuma dúvida. Ao acordar do cochilo, pude realmente perceber como precisava desse descanso. Eu me senti mais alerta, mais esperto, com uma clareza maior de pensamentos. Para usar os compartimentos do sono, é preciso marcar hora. Das 50 pessoas que trabalham no andar onde ficam, imaginei que pelo menos 10 ou 20 reservassem sua soneca uma vez por semana. Errei. De acordo com a agenda, uma única pessoa aproveitara a oportunidade de recarregar o corpo e a mente com os 30 minutos de sono no meio do dia. Ainda assim, a presença do compartimento é importante para mostrar aos funcionários que o sono é prioridade. Nossa maior prioridade é proteger a capacidade de priorizar. Nesta parte do livro, falamos sobre explorar e avaliar opções para distinguir as poucas essenciais das muitas apenas boas, triviais ou mesmo medíocres. Por definição, esse é um processo de priorização que inclui o desafio de filtrar alternativas, que à primeira vista parecem importantes. Mas como explica a lógica do essencialista, na realidade só existem poucas coisas de valor excepcional, e quase tudo o mais tem pouca relevância. O problema de se privar do sono é comprometer a capacidade de perceber a diferença e, portanto, de priorizar. Dormir bem vai melhorar a capacidade de explorar, ver conexões e fazer menos, porém melhor durante as horas em que estiver acordado. Capítulo 9. Selecionar. O poder dos critérios rígidos. O processo interior tem necessidade de critérios exteriores. Ludwig Wittgenstein. Num texto brilhante sobre indecisão, Derek Sivers, popular palestrante do programa TED, descreve uma técnica simples para ser mais seletivo ao escolher. O segredo é submeter a decisão a uma prova de extremos. De acordo com Derek, se tivermos convicção total e absoluta de fazer alguma coisa, devemos dizer sim. Qualquer coisa menos do que isso recebe uma resposta negativa. Ou, como um líder me disse no Twitter, se não for um sim óbvio, a resposta terá que ser não. Este é um resumo sucinto de um princípio essencialista básico, que é fundamental para o processo de exploração e experimentação. O próprio Derek segue à risca esse princípio, quando não se entusiasmou com nenhum dos candidatos que entrevistou para um emprego, disse não a todos. Finalmente encontrou a pessoa certa. Quando percebeu que se inscrevera em várias conferências no mundo inteiro pelas quais não estava realmente entusiasmado, decidiu ficar em casa e não ir a nenhuma delas, e ganhou 12 dias, que usou com fins mais produtivos. Quando tentava decidir onde morar, rejeitou lugares que pareciam bastante bons, Sydney e Vancouver, até visitar Nova York. Então, soube no mesmo instante que aquele era o lugar certo para ele. Pense outra vez no que acontece ao armário quando usamos o critério amplo. Existe alguma chance de eu usar isso um dia no futuro? O armário acaba ficando lotado de roupas, que raramente usamos. No entanto, se perguntarmos, será que amo isso de paixão? Seremos capazes de eliminar o desnecessário e abrir espaço para algo melhor. Podemos fazer o mesmo com outras escolhas, sejam grandes ou pequenas, importantes ou triviais, em todas as áreas da vida. A regra dos 90%. Recentemente, um colega e eu tivemos que selecionar 24 pessoas, de um grupo de quase 100 candidatos, para o nosso curso Projete Sua Vida Essencialmente. Em primeiro lugar, identificamos um conjunto de critérios mínimos, como pode comparecer a todas as aulas. Depois, determinamos um conjunto de atributos ideais como está pronto para uma experiência capaz de mudar sua vida. Com esses critérios, classificamos cada candidato numa escala de 1 a 10. Decidimos que os que recebessem 9 e 10, obviamente, estariam dentro.
Quem tivesse menos de 7 estaria automaticamente fora. Então, recebi a tarefa ingrata de avaliar os candidatos intermediários, os 7 e 8. Enquanto me esforçava para determinar qual deles seria bom o bastante, tive uma ideia. Se algo, ou nesse caso alguém, é apenas bom ou quase bom, ou seja, 8 ou 7, então a resposta devia ser não. Essa é a regra dos 90%, aplicável a praticamente todos os dilemas ou decisões. Na hora de avaliar, pense no critério mais importante da escolha e, simplesmente, dê a cada opção uma nota de 0 a 100. Se a nota for menor que 90, mude-a automaticamente para 0 e rejeite a opção. Dessa maneira, você evita se enredar na indecisão ou, pior, nas notas 60 ou 70. Dominar essa habilidade essencialista exige que fiquemos vigilantes para admitir a realidade de perder para ganhar. Por definição, aplicar critérios extremamente seletivos é perder para ganhar. Às vezes é preciso rejeitar uma opção que parece muito boa e ter fé de que a perfeita logo surgirá. Às vezes surge, outras não. Mas a questão é que o simples ato de aplicar critérios seletivos nos força a escolher qual opção perfeita vamos esperar, em vez de deixar que os outros, ou o universo, escolham por nós. Como qualquer habilidade essencialista, ela nos força a tomar decisões de caso pensado, e não por omissão. O benefício dessa abordagem ultra-seletiva para a tomada de decisões em todas as áreas da vida é claro. Quando os critérios de seleção são muito amplos, acabamos nos comprometendo com opções demais. Além disso, dar valores numéricos simples às opções nos obriga a tomar decisões de forma consciente, lógica e racional, em vez de impulsiva ou emocionalmente. Sim, é preciso disciplina para aplicar critérios rígidos, mas não aplicá-los sai muito mais caro. Os não essencialistas aplicam critérios implícitos às decisões que tomam, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Por exemplo, ao decidir que projetos aceitar no trabalho, o não essencialista pode agir de acordo com o seguinte critério implícito. Se o gerente pediu, tenho que fazer. Ou, com este mais amplo, se alguém me pedir, tenho que tentar fazer. Ou com outro mais amplo ainda. Se na empresa outros estão fazendo, tenho que fazer. Numa época em que, graças às redes sociais, temos uma consciência muito maior do que os outros fazem, este último critério pode criar um fardo pesadíssimo, por ampliar todas as atividades não essenciais que temos que fazer. Não essencialista. Diz sim a quase todos os pedidos ou oportunidades. Usa critérios amplos e implícitos como: se alguém que conheço está fazendo, tenho que fazer. Essencialista. Só diz sim a 10% das melhores oportunidades. Usa critérios rígidos e explícitos como: isso é exatamente o que procuro. Certa vez, uma equipe de executivos com que trabalhei identificou 3 critérios para decidir quais projetos pôr em prática. Mas, com o tempo, estes critérios foram ficando cada vez mais indiscriminados e, finalmente, o portfólio de projetos da empresa parecia ter como único critério: algum cliente pediu isso. Como consequência, a motivação da equipe despencou. E não só porque seus integrantes estavam sobrecarregados por terem assumido muita coisa. Foi também porque nenhum projeto parecia se justificar e não havia muita noção de propósito. O pior é que agora era difícil se destacar no mercado, porque o trabalho que antes ocupara um nicho único e lucrativo se tornara generalizado demais. Só com o esforço de identificar critérios rígidos, eles conseguiram se livrar dos 70% e 80% que desperdiçaram tempo e recursos e se concentrar no trabalho mais interessante que lhes dava mais destaque no mercado. Além disso, esse sistema conferiu aos funcionários o poder de escolher os projetos aos quais poderiam oferecer sua contribuição máxima. Se antes ficavam à mercê de decisões aparentemente arbitrárias da gerência, agora tinham voz. Tornar os critérios seletivos e explícitos
nos proporciona uma ferramenta sistemática para discernir o que é essencial e eliminar o que não é. Seletivos, explícitos e também corretos. Mark Adams, diretor administrativo da fabricante de móveis Vitsu, passou os últimos 27 anos aplicando deliberadamente critérios seletivos a seu trabalho. A indústria moveleira é famosa por produzir um elevado volume de mercadorias. A cada estação, há uma oferta imensa de novas cores e novos estilos. Mas, durante décadas, a Vitsu ofereceu um único produto, o 606 Universal Shelving System, um sistema universal de estantes modulares. Isso porque a Vitsu tem padrões muito específicos e o 606 Universal Shelving System é o único produto que atende a esses padrões. O 606 System exemplifica a ética essencialista de menos, porém melhor, discutida no primeiro capítulo e defendida por Dieter Hams. Isso não é coincidência, visto que o 606 Universal Shelving System foi projetado por ele. E os critérios de contratação da Vitsu são ainda bastante seletivos. A empresa começa com o pressuposto básico de que prefere ficar com a equipe incompleta a contratar rapidamente a pessoa errada. E assim, quando procuram novos funcionários, usam um processo de seleção rigoroso e sistemático. Primeiro, entrevistam a pessoa por telefone. Isso é proposital, porque querem afastar todas as interferências visuais ao formar a primeira impressão. Além disso, querem ouvir como o futuro funcionário se comporta ao telefone e se é suficientemente organizado para encontrar um lugar tranquilo na hora marcada para a ligação. Muitos são eliminados nesse estágio. Em segundo lugar, o candidato é entrevistado por várias pessoas da empresa. Caso seja aprovado em todas as entrevistas, é convidado a passar um dia trabalhando com a equipe. Depois, a gerência manda um questionário ao grupo perguntando o que achou do candidato. Mas em vez de coisas óbvias, ela pergunta: o candidato iria realmente gostar de trabalhar aqui? E adoraríamos trabalhar com ele? Nenhuma oferta é feita nesse momento, e não há compromisso por parte do candidato. O objetivo é permitir que ambos os lados se vejam da forma mais franca possível. Se houver compatibilidade, o candidato prosseguirá pelas últimas entrevistas e talvez receba uma oferta de emprego. Se a equipe não tiver certeza absoluta, a resposta será não. Certa vez alguém concorreu a uma vaga na equipe de instalação de estantes. É um papel importante, pois os instaladores são o rosto visível do produto e da empresa. O candidato em questão fez um bom serviço instalando o sistema de prateleiras, mas depois, na conversa com Mark, a equipe se mostrou preocupada. No fim do dia, quando foram guardar as ferramentas, o candidato apenas jogou as dele na caixa e fechou a tampa. Para mim e para você, pode parecer uma infração pequena, que talvez nem valesse a pena mencionar e muito menos manchar um dia inteiro de trabalho sem outras falhas. Mas para a equipe, significou um descuido que não combina com a visão que tinham da pessoa ideal para o serviço. Mark escutou, concordou e depois disse educadamente ao candidato que ele não se encaixava na cultura da Vitsu. Para Mark e sua equipe, se não for um sim óbvio, então é um não óbvio. No entanto, reforçar o processo de filtragem altamente seletivo é mais do que uma reação visceral, embora esta também seja importante. Na verdade, a decisão que pode parecer arbitrária resulta de uma abordagem constante e disciplinada para perceber o que dá certo e o que não dá. Por exemplo, eles aprenderam que é alta a correlação entre a intensidade com que alguém brincou com Lego quando criança e a sua compatibilidade com a cultura Vitsu. Essa conclusão não veio do nada. Com o passar dos anos, eles experimentaram todo tipo de coisa. Algumas ficaram, muitas não. A equipe também usa um conjunto de critérios explícitos para fazer a avaliação. O principal deles é: essa pessoa se encaixaria de forma absolutamente natural? É por isso que o processo de seleção foi projetado com tantas entrevistas, que a experiência do dia de trabalho foi desenvolvida e que o questionário com o grupo foi realizado.
Como qualquer verdadeiro essencialista, eles tentam reunir informações relevantes para tomar uma decisão de forma embasada, calculada e deliberada. Aaron Levy, presidente da Box, tem um critério semelhante para contratar. Ele simplesmente se pergunta se quer trabalhar todo dia com aquela pessoa. E explica. Um dos modos de pensar nisso é indagar. Essa pessoa poderia ter sido um dos membros fundadores da equipe? Caso a resposta seja sim, ele sabe que encontrou alguém que se encaixará perfeitamente. A oportunidade bate à porta. Ser seletivo ao decidir que oportunidade será aproveitada pode ficar bem mais difícil quando ela nos chega sem aviso. Pode ser que surja uma oferta de emprego inesperada, um projeto secundário que não tenha muito a ver com o que fazemos, mas que garanta dinheiro fácil. Talvez alguém nos peça ajuda com algo que adoramos fazer, mas que não será remunerado. Ou que um amigo indique um pacote de viagem para um lugar que não estava no topo da nossa lista, mas que está com um desconto imperdível. O que fazer? Nesses casos, o medo de perder alguma coisa assume força total. Como dizer não? A oferta está ali, à mão. Talvez nunca fôssemos atrás dela, mas agora ficou tão fácil que pensamos no caso. Porém, se dissermos sim só pela facilidade, corremos o risco de depois ter que dizer não a coisas mais importantes. Essa era a situação de Nancy Duarte, ao montar um escritório de assessoria de comunicação. Em 2000, a empresa era uma agência que fazia de tudo, da criação de identidade corporativa e desenvolvimento de impressos e sites a projetos de apresentações. Mas, sem uma especialidade que a diferenciasse, o escritório começou a ficar muito parecido com outras assessorias. Então Nancy leu Empresas Feitas para Vencer, de Jim Collins. Livro no qual o autor defende que, se existe alguma coisa que nos apaixona e na qual somos os melhores, só deveríamos fazer essa única coisa. Foi quando ela percebeu que a verdadeira oportunidade de diferenciar a empresa poderia ser se concentrar no tipo de trabalho que ninguém no setor queria fazer: elaborar apresentações. Ao se concentrar em seu maior diferencial, o escritório poderia criar conhecimento, ferramentas e especialização e se tornar a principal empresa de apresentações do mundo. Mas para conseguir isso, teriam que dizer não a todo o resto. Mesmo num período econômico ruim e quando lhes oferecessem ótimos valores por outros serviços. Esse seria o preço de se destacar. Em outras palavras, teriam que ser mais seletivos nos serviços que aceitavam e canalizar toda a energia para se sobressair na área que se tornara sua especialidade. Existe um processo simples e sistemático para aplicar critérios seletivos às oportunidades que surgirem no seu caminho. Em primeiro lugar, descreva a oportunidade. Em seguida, faça uma lista de 3 critérios mínimos que as opções devem atender para serem consideradas. Depois, faça uma lista de 3 critérios rígidos ou ideais. Por definição, se a oportunidade não passar no primeiro conjunto de critérios, a resposta é, obviamente, não. E se também não passar por 2 dos 3 critérios rígidos, a resposta continuará sendo não. A melhor pizza do Brooklyn. Aplicar critérios mais estritos às grandes decisões da vida nos permite aproveitar melhor o sofisticado mecanismo de busca do cérebro. É como a diferença entre buscar na internet os termos bom restaurante em Nova York e melhor pizza do Brooklyn. Quando procuramos uma boa oportunidade de carreira, o cérebro nos apresenta dezenas de páginas para explorar e examinar. Em vez disso, experimente fazer uma busca avançada com 3 perguntas. O que me apaixona profundamente? O que aproveita melhor o meu talento? E o que atende a uma necessidade importante do mundo? Naturalmente, não haverá tantas páginas como resultado. Mas esta é a razão do exercício. Não procuramos uma série de coisas boas para fazer. Estamos atrás daquela através da qual podemos dar nossa maior contribuição. Foi dessa maneira que Henrik Sala encontrou sua verdadeira vocação. No início da carreira, ele era professor do prestigiado Instituto Scripps de Oceanografia, em La Jolla, na Califórnia.
mas não conseguia se livrar da sensação de que aquela opção ficava apenas em segundo lugar em relação ao caminho que deveria seguir. Um dia, largou o mundo acadêmico e foi trabalhar na National Geographic. Com o sucesso que obteve, surgiram oportunidades novas e interessantes em Washington, que mais uma vez o deixaram com a sensação de que estava perto da carreira certa, mas ainda não a alcançara. Como costuma acontecer com gente motivada e ambiciosa, o êxito o impedia de enxergar seu propósito com clareza. Desde o momento em que vira Jacques Cousteau a bordo do famoso Calypso, Henrik sonhava em mergulhar nos oceanos mais lindos do mundo. Assim, depois de alguns anos, quando uma oportunidade de ouro se apresentou, ele mudou de marcha outra vez para exercer a função através da qual poderia, de fato, dar a máxima contribuição. Explorador residente da National Geographic, passando parte significativa do tempo mergulhando nos locais mais remotos, ao mesmo tempo que usava seu talento na ciência e na comunicação para influenciar políticas em escala global. O preço do emprego dos sonhos foi dizer não a muitas oportunidades paralelas que encontrou, boas e até muito boas, e esperar aquela a qual poderia dizer sim com entusiasmo. E a espera valeu a pena. Henrik é um daqueles exemplos relativamente raros de gente que faz um trabalho que adora, que aproveita seu talento e que atende a uma necessidade importante do mundo. Seu principal objetivo é ajudar a criar algo equivalente aos parques nacionais para proteger os últimos lugares intocados do oceano. Uma contribuição realmente essencial. Eliminar. Como excluir o trivial. Pense de novo na metáfora do armário que usamos no primeiro capítulo. Nesta altura do livro, você já verificou tudo o que está pendurado ali. As roupas foram divididas nas pilhas manter e descartar. Mas você realmente está pronto para pôr a pilha descartar numa sacola e se desfazer dela? Em outras palavras, não basta determinar quais são as atividades e iniciativas que não dão a máxima contribuição possível para a sua meta. Ainda é preciso eliminá-las ativamente. A terceira parte deste livro mostrará como eliminar o que não é essencial para oferecer um nível mais alto de contribuição àquilo que é realmente vital. Você também vai aprender a fazer isso de maneira a conquistar mais respeito de colegas, chefes, clientes e profissionais do ramo. Livrar-se das roupas velhas não é fácil. Afinal de contas, ainda há aquela relutância, aquele medo inoportuno. E se daqui a alguns anos você se arrepender de ter doado determinada peça? Essa sensação é normal. Estudos mostram que tendemos a dar às coisas que já possuímos um valor maior do que têm. E, portanto, achamos mais difícil nos livrar delas. Se ainda não está disposto a se separar daquela peça de roupa tão querida, faça a si mesmo a pergunta definitiva. Se eu ainda não tivesse essa peça, quanto gastaria para comprá-la? Do mesmo modo, na vida a pergunta decisiva a fazer para decidir quais atividades você deve eliminar é: se essa oportunidade não tivesse surgido, o que eu estaria disposto a fazer para consegui-la? É claro que arranjar disciplina para dizer não às oportunidades, em geral muito boas, que nos aparecem no trabalho e na vida, é infinitamente mais difícil do que descartar as roupas velhas do armário. Mas é preciso encontrá-la, porque sempre que você deixar de dizer não a alguma coisa não essencial, estará dizendo sim por omissão. Portanto, depois de explorar suficientemente as opções, a pergunta que deve se fazer não é: da minha lista de prioridades conflitantes, a qual delas devo dizer sim? Em vez disso, faça a pergunta essencial: a qual delas direi não? Essa é a indagação que revelará sua verdadeira prioridade, o melhor caminho para o progresso da equipe. A resposta a ela identificará seu verdadeiro propósito e o ajudará a atingir seu nível máximo de contribuição. Não só as metas próprias como a missão da empresa. As reflexões que surgirem darão a clareza necessária para obter, na carreira e na vida, avanços revolucionários.
Capítulo 10. Esclarecer. Uma decisão que vale por 1000. Seguir uma meta sem hesitar. Eis o segredo do sucesso. Anna Pavlova, bailarina russa. Vamos começar com um jogo. Você vai ouvir declarações de missão de 3 empresas. Tente ligar cada empresa à sua declaração. Empresa 1. AGCO. Grande fabricante e distribuidora de equipamentos agrícolas, como tratores, colheitadeiras, pulverizadores, equipamentos de fenação e forragem, implementos e equipamentos de preparo do solo. Empresa 2. Dover Corporation. Fabricante de veículos como caminhões de lixo e eletrônicos como impressoras a jato de tinta e placas de circuito eletrônico. Empresa 3. Dean Foods Corporation. Empresa alimentícia, fabricante de laticínios e derivados de soja. Declaração de missão A. Crescimento financeiro por meio de um nível superior em atendimento ao consumidor, inovação, qualidade e compromisso. Declaração de missão B. Ser o líder em todos os nossos mercados, para o bem dos clientes e dos acionistas. Declaração de missão C. O objetivo primário da empresa é maximizar a rentabilidade a longo prazo dos acionistas, obedecendo à lei e seguindo os mais elevados padrões éticos. Como você se saiu? Se não teve absolutamente nenhuma ideia de como resolver o exercício, você não foi o único. As declarações de missão bastante genéricas tornam a tarefa quase impossível. Essas afirmações vagas e exageradas não servem para o que deveriam servir: inspirar nos funcionários uma clara noção de propósito. Esta parte do audiolivro trata de como eliminar o que não é essencial para assegurar que dediquemos nossa energia às atividades mais significativas para nós. O primeiro tipo de item não essencial que vamos aprender a eliminar é, simplesmente, qualquer atividade que não esteja alinhada com o que pretendemos alcançar. Parece óbvio, mas para conseguir isso, é preciso ter muita clareza de propósito. De claro o bastante a realmente claro. Os executivos com quem trabalho costumam dizer que o propósito da empresa é claro o bastante. Mas qualquer pessoa que use óculos sabe que há uma grande diferença entre claro o bastante e realmente claro. Parece que o mesmo se aplica à estratégia profissional dos indivíduos. Quando pergunto, o que você quer alcançar na carreira nos próximos 5 anos? Ainda fico perplexo com o pequeno número de pessoas capazes de me dar uma boa resposta. Isso teria menos importância se a clareza de propósitos não estivesse tão ligada ao modo como as pessoas fazem seu serviço. Trabalhando com equipes de executivos, fico surpreso ao ver o que acontece quando o que pretendem obter para a empresa não está totalmente claro. Em termos de dinâmica humana, paga-se um preço por isso. A motivação e a cooperação se deterioram quando não há um propósito definido. É possível oferecer treinamento em qualquer que seja a área para melhorar as habilidades dos líderes. Mas se a equipe não tiver clareza quanto às metas e papéis a desempenhar, os problemas vão crescer e se multiplicar. Essa não é apenas a minha teoria ou algo que li em qualquer livro de negócios. Depois de coletar dados de mais de 500 pessoas sobre a experiência delas em equipes, descobri uma realidade constante. Quando existe uma falta grave de clareza a respeito do que a equipe representa, de suas metas e de seus papéis, os funcionários ficam confusos, estressados e frustrados. Por outro lado, quando o nível de clareza é alto, as pessoas prosperam. Sem foco, há desperdício de tempo e energia nas muitas trivialidades. Se o objetivo está claro, porém, todos são capazes de alcançar mais progresso e inovação nas áreas verdadeiramente vitais. Em minha experiência, notei 2 padrões comuns que costumam surgir quando falta clareza de propósito às equipes. Primeiro padrão: o jogo político. Neste caso,
a equipe se concentra demais em conquistar a atenção do gestor. O problema é que quem não conhece o objetivo do jogo não sabe como vencer. E, em consequência, enquanto disputa os favores do gerente, as pessoas inventam seu próprio jogo, com regras próprias. Em vez de concentrar tempo e energia em dar um alto nível de contribuição, esforçam-se para tentar aparecer mais do que os colegas, demonstrar a própria importância e reproduzir cada ideia ou sentimento do chefe. Este tipo de atividade, além de não essencial, é prejudicial e contraproducente. Fazemos algo semelhante também na vida pessoal. Quando não temos clareza de nosso verdadeiro propósito na vida, em outras palavras, quando não temos uma noção clara de nossas metas, nossas aspirações e nossos valores, criamos jogos sociais próprios. Desperdiçamos tempo e energia tentando parecer melhores que os outros. Supervalorizamos coisas não essenciais, como uma casa ou um carro mais bonitos, e até coisas intangíveis como o número de seguidores no Twitter ou o fato de sair bem nas fotos do Facebook. Em consequência, negligenciamos atividades realmente essenciais, como passar mais tempo com aqueles que amamos, alimentar o espírito ou cuidar da saúde. Segundo padrão: tudo é bom. No segundo padrão, equipes sem propósito se sentem sem liderança. Na falta de orientações claras, as pessoas buscam coisas que promovem interesses pessoais de curto prazo, sem refletir se essa atividade ajuda a missão a longo prazo da equipe como um todo. Muitas vezes essa atividade é bem intencionada, e algumas podem até ser essenciais em nível pessoal. Mas no trabalho em equipe, muitos projetos disparatados sem relação entre si nada acrescentam ao nível máximo de contribuição do grupo. Equipes que funcionam assim parecem dar 5 passos atrás a cada passo adiante. Da mesma maneira, quando se envolvem em muitas atividades disparatadas, ainda que boas, os indivíduos podem não cumprir sua missão essencial. Uma das razões para isso é que as atividades não funcionam em conjunto e, assim, não se somam para formar um todo significativo. Por exemplo, cursar 5 faculdades diferentes sem se formar não é o mesmo que ter um diploma de nível superior. Do mesmo modo, 5 empregos diferentes em 5 áreas não fazem uma carreira avançar muita coisa. Sem clareza e propósito, buscar algo só porque é bom não é o suficiente para você chegar ao topo. Por outro lado, quando as equipes têm real clareza de propósito e do papel de cada indivíduo, é admirável o que acontece com a dinâmica do grupo. Todos ganham um novo ímpeto e as contribuições se acumulam para o bem da equipe como um todo. Portanto, como obter clareza de propósito em nossas equipes e até em nossas realizações pessoais? Uma das maneiras é se decidir por um objetivo essencial. Objetivo essencial. Para entender o que é objetivo essencial, talvez seja melhor começar determinando o que ele não é. Para explicar de forma mais apurada, veja o esquema disponível no PDF que acompanha este audiolivro. No quadrante superior esquerdo, temos declarações de visão e missão como: queremos mudar o mundo. Declarações que soam inspiradoras, mas que são tão gerais que quase sempre são ignoradas. No quadrante inferior esquerdo, temos um conjunto de valores vagos e gerais, como inovação, liderança e trabalho em equipe, geralmente superficiais e genéricos demais para inspirar paixão. No quadrante inferior direito, temos objetivos trimestrais de curto prazo, a que damos atenção como aumentar o lucro 5% em relação ao ano passado. Essas táticas de curto prazo podem ser bastante concretas e chamar a atenção, mas geralmente não inspiram. O objetivo essencial, por outro lado, é ao mesmo tempo concreto e inspirador, mensurável e significativo. Corretamente elaborado, o objetivo essencial é uma decisão que resolve 1000 decisões posteriores. É como resolver ser médico em vez de advogado. Uma escolha estratégica elimina um universo de outras opções e mapeia o curso dos próximos 5, 10 ou mesmo 20 anos de vida. Depois que a grande decisão é tomada, todas as subsequentes ficam mais nítidas.
Não essencialista. Tem uma declaração de missão ou visão vaga e genérica. Tem objetivos trimestrais concretos que deixam de inspirar ou estimular para que todos levem o esforço a um patamar mais alto. Tem um conjunto de valores, mas nenhum princípio condutor para implementá-los. Essencialista. Tem uma estratégia concreta e inspiradora. Tem um objetivo ao mesmo tempo significativo e memorável. Toma uma decisão que elimina 1000 decisões posteriores. Quando o primeiro-ministro britânico convidou Martha Lane Fox para ser a primeira defensora digital do Reino Unido, ela pôde elaborar a descrição desse cargo recém-criado. Dá para imaginar todos os lugares comuns vagos e pouco inspiradores que ela poderia ter usado. Em vez disso, Martha e sua equipe apresentaram o seguinte objetivo essencial: prover acesso à internet a todos os habitantes do Reino Unido até o final de 2012. Simples, concreto, inspirador e fácil de mensurar. Esclareceu para todos os membros da equipe exatamente o que tentariam fazer, para que pudessem coordenar ações e eliminar tudo o mais. Deu a todos na equipe, por menos importantes que fossem, o poder de parar, olhar e indagar. Mas essa nova ideia vai realmente nos ajudar a cumprir nosso objetivo? Também lhes permitiu aproveitar melhor o apoio dos parceiros para acelerar a jornada. E, embora ainda não tenham atingido tudo a que aspiravam, aquela clareza de propósito permitiu que dessem uma contribuição muito maior do que dariam em quaisquer outras circunstâncias. Esse é o tipo de declaração de propósito de que precisamos em nossas empresas, equipes e carreiras. Mas como nós mesmos podemos elaborar uma declaração de propósito ao mesmo tempo concreta e inspiradora, significativa e memorável? Pare de enfeitar o texto e comece a decidir. No desenvolvimento de declarações de propósito, para a empresa, a equipe ou para si mesmo, muita gente tende a se prender a detalhes estilísticos triviais como: devemos usar esta ou aquela palavra? Mas isso aumenta o risco de recair em lugares comuns, sem significado, e clichês que levam a declarações vagas e inexpressivas como as que citei no começo do capítulo. Um objetivo essencial não precisa ser redigido com elegância. O que conta é o conteúdo, não o estilo. Portanto, faça a pergunta mais essencial, que vai configurar todas as decisões futuras. Se só pudéssemos ser verdadeiramente excelentes numa coisa, qual seria ela? Responda a perguntas concretas. Dito isso, na hora de obter clareza de propósito, a inspiração é sim importante. Quando pensamos em inspiração, costumamos ter em mente uma retórica sofisticada. Mas embora a retórica possa mesmo inspirar, é preciso lembrar que os objetivos concretos também têm o poder de inspirar e elevar. Em parte, um forte objetivo essencial é inspirador, por ser completo o bastante para responder à pergunta: como saber que tivemos sucesso em sua elaboração? Quem me deu um exemplo brilhante disso foi o professor Bill Meehan, que passou 30 anos na empresa de consultoria McKinsey. Hoje ele dá um curso chamado Gestão Estratégica de Entidades Sem Fins Lucrativos, na Stanford School of Business. Quando fiz o curso como aluno de pós-graduação, um dos trabalhos que ele nos passou foi avaliar as declarações de visão e missão de algumas ONGs. Enquanto examinávamos mais de 100 exemplos, observamos que, na verdade, algumas das mais grandiosas eram as menos inspiradoras. Por exemplo, uma delas afirmava a missão de eliminar a fome do mundo. Mas, como havia apenas 5 pessoas na entidade, a frase soava vazia. Então, em meio a tantas declarações fracas, surgiu uma que todos entendemos imediatamente e nos inspirou. Foi feita por alguém um tanto inesperado, o ator e empreendedor social Brad Pitt. Preocupado com a falta de avanço na reconstrução de Nova Orleans, depois do furacão Katrina, ele fundou uma entidade chamada Make It Right, Faça Direito, com o objetivo essencial de construir 150 casas baratas,
ecológicas e resistentes a tempestades para famílias que moram no Lower Ninth Ward. Essa declaração nos deixou sem fala. A concretude da meta a tornava real. A realidade a tornava inspiradora. E ela respondia à pergunta: como saber que tivemos sucesso em sua elaboração?